Gravação iniciada. Vamos lá? O som do Emílio tá dando uma complicada aí, mas vamos lá. Bom, eu vou iniciar me apresentando para quem não me conhece. Tá? Eu sou o professor Paulo Fogueral, mestre em administração do Centro Universitário FIG-Unimesp. E o nosso assunto hoje é muito interessante e bastante abrangente. Eu vou falar sobre Revolução 5.0, sociedade. Bom, repito, se o meu som estiver ruim, por favor, dê um sinal aí de fumaça. Por que esse tema? Revolução 5.0, sociedade e tecnologia. Eu procurei dividir o tema e para a gente poder analisar no final entendeu? E entender toda essa artimanha do que eu quero propor a vocês. Então, para a gente poder começar, eu preciso primeiro buscar na história. Eu sempre costumo fazer isso, buscar na história, né? E na nossa outra live eu até falei sobre isso. A história do nosso mundo tem 3,5 bilhões de anos, né? E o homem, ele começou a se evoluir recentemente. Né? Então, o primeiro homem, que era o caçador, né? Ele buscava se alimentar e dele, né, é desse primeiro homem que nós herdamos o gen. E aí o que acontece? Eu vi uma palestra do professor Karnal e ele fala de forma bem brilhante sobre essa questão do gen, né? O que acontece? O homem, ele evolui como a tecnologia, né? Evolui como a sociedade evolui. E ele fala o seguinte: o homem evoluiu lá buscando o DNA do seu ancestral primeiro. E aí ele faz uma paródia do seguinte, que ele aplaude, né, e ele acha muito valoroso aquele cara, aquela pessoa, né, que tem um medo de pular de paraquedas e acaba se arriscando e pulando de paraquedas. Né? E ele fala, olha, esse homem aí não é o homem que nós herdamos lá de trás, o gen que nós herdamos lá de trás. Por quê? Porque é o seguinte, lá atrás o homem saía para caçar, mas ele tinha um medo danado do tempo, né, das coisas que aconteciam da natureza. Ele tinha um medo danado dos predadores naturais que existiam na Terra. Né? Então, aqueles mais aventureiros, aqueles mais, né, aquele que tinha mais ímpeto, ele saía para caçar, para enfrentar, e acabava morrendo. Então, os que sobreviveram, aqueles que eram mais amedrontados, que ficavam mais dentro da caverna, né, foi deles que nós herdamos os genes. Isso segundo o Karnal. Né? E, portanto, nós temos uma série de pensamentos, né? Uma série de cuidados, porque a gente tem restrições, tem medo de muita coisa. E como ele colocou isso, é um professor que estuda muito, eu realmente tiro o chapéu e até endosso. Por quê? Porque pelas pesquisas que eu fiz ao longo aí, mostra que realmente o homem, como animal, ele tem dentro do seu DNA uma certa reserva com medo. Né? Mas o que isso tem a ver com a Revolução 5.0, sociedade e tecnologia? Tem a ver com a evolução, que o homem, de certa forma, começou a procurar evoluir. Então, para a gente poder entender algumas coisas, tá? Quando a gente fala de sociedade, antes eu quero mostrar para vocês, a tecnologia é tão avançada que eu uso isso aqui, tá, gente? alguns memorandos para eu não esquecer depois, né? A sociedade, que é chamada sociedade 1.0, é a sociedade onde o homem buscava caçar, né, para se alimentar. Depois veio a sociedade 2.0, que é onde o homem ele utilizava a agricultura para tirar seu sustento. Ou seja, ele evoluiu, ele foi evoluindo dentro
dos seus dedos, ele conseguiu encontrar caminhos para buscar alimentos, tá? E logo em seguida surgiu a sociedade 3.0, que é a sociedade que nós podemos chamar de sociedade da revolução industrial, tá? Eu estou fazendo só um paralelo para a gente poder abrir a mente, tá? E hoje se fala da sociedade 5.0, que é a sociedade da informação. Então, olha só, abrindo mais um parênteses dentro de sociedade. A sociedade chamada 1.0 é aquela onde o homem saía para caçar. A 2.0, onde ele plantava o seu sustento, onde ele buscava na agricultura o seu sustento. A 3.0 já nasceu ou já veio da Revolução Industrial, onde o homem aprendeu a produzir coisas, né? Até ferramentas. E a 4.0, a sociedade chamada 4.0, é o que se diz que é a tecnologia da informação, né? A evolução tecnológica, tá? Junto com a internet. E agora, a famosa 5.0. Vamos abrir um parênteses para deixar no ar essa sociedade 5.0, tá? Por que isso? Porque eu preciso falar um pouquinho sobre tecnologia para vocês, tá? Muito se fala sobre a tecnologia 5G e a possibilidade dessa tecnologia tirar empregos, tá? Não criar impossibilidade de crescimento, de desenvoltura da pessoa, da busca do seu sustento, né? Criar dificuldades para essas pessoas que não estão inseridas na tecnologia a buscar alternativas para sobreviver, porque a internet ou a tecnologia, o IoT, o Big Data das coisas podem, de certa forma, tirar o direito do trabalhador. Entre aspas, é o que se fala aí, tá? Mas vamos colocar isso. Já expliquei para vocês sociedade, e agora eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da tecnologia, pegando o exemplo do 5G. O que é uma tecnologia 5G? A tecnologia 5G, ela é muito interessante porque ela traz para nós aí uma versatilidade, né, e uma quantidade maior de informações. Exemplificando, nós estamos aqui com 46 pessoas, tá? Possivelmente tem oscilação de som, alguém não está me escutando bem, talvez não esteja me vendo bem, mas com o 5G isso jamais aconteceria, tá? O alcance de uma palestra, de uma conversa, de uma apresentação, de uma live, né, para 1 milhão de pessoas sem interferência nenhuma. Como é que funciona isso? Através de tecnologia, através de equipamentos mais modernos. Inclusive, tem até uma colocação que se diz o seguinte: quando o 5G chegar no Brasil, os telefones atuais vão caber para o 5G? Segundo os técnicos, não. Por exemplo, quem gastou 10, 12 mil reais aí no iPhone mais moderno, não vai conseguir usar o 5G. Por quê? O chip que tem lá dentro, ele é um chip que faz com que as ondas não se propaguem muito. Ela é mais curta, e essa é a diferença do 5G para o 4G. Sendo mais curta, ela pode ter uma amplidão maior, ela pode alcançar mais pessoas. A 4G é mais distante, mas alcança menos. Por outro lado, a 5G também permite que as torres de reinserção de informações não precisem ser tão sofisticadas. E é por isso que existe uma guerra de informações entre Estados Unidos e China. Por quê? A criadora, a Huawei, que criou, por exemplo, todo o conceito de 5G, tá, briga judicialmente com os Estados Unidos. E, de certa forma, usa a tecnologia, o hardware, né, a máquina, o equipamento de algumas peças dos Estados Unidos para produzir os seus telefones com tecnologia 5G. Então, o próprio americano criou um sistema para não deixar as empresas americanas venderem ou suprir os chineses, que estão desenvolvendo também essas tecnologias de chips, vamos dizer assim, ok? Bom, isso é uma outra conversa, uma conversa mais complexa. E essa tecnologia, esse 5G, tem a ver com a sociedade? Tem muito a ver, porque o que acontece? Primeiro eu preciso, como eu expliquei, para e passo sociedade 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, e a gente vai falar sobre a 5.0, eu vou falar sobre a tecnologia, por exemplo, 5G. Tá? Primeiro, nós vamos falar sobre 1G. O que é 1G? A primeira tecnologia foi
que possibilitava o homem de andar e falar através de um celular com outras pessoas. Depois veio a tecnologia 2G, que é aquela que aumentou a banda, aumentou a possibilidade de se conversar, tá? E, inclusive, criou a possibilidade do envio de CMS, fazendo com que as pessoas, ao invés só de falar, também se comunicassem por mensagens, ok? Bom, aí surgiu o 3G. O 3G foi uma internet, foi um alcance mais veloz, mais rápido e, inclusive, a conexão com a internet, se permitindo, na época, se conectar, por exemplo, ao Twitter e ler e-mails, né? E hoje, né, nós falamos aqui sobre o 4G, que é um acesso à rede de internet, ou seja, a telefonia celular 1G, 2G, 3G e 4G permite hoje que a gente acesse informações extremamente tecnológicas e rápidas, né, através da internet. Né? Bom, continuo naquela coisa, sociedade 5.0 e agora a tecnologia 5G. O que é a tecnologia 5G? A tecnologia 5G ela é muito mais rápida, tá? Permite muito mais pessoas conectadas, né? O alcance é muito maior, tá? E uma coisa muito importante, que por isso que eu falo, nosso tema é Revolução 5.0, Sociedade e Tecnologia. E uma coisa que a gente precisa pensar, tá? Por exemplo, se a tecnologia 5G permite que tenhamos um celular ou um tablet, né, extremamente versátil, né, que contempla muita informação, essa informação não fica retida nesses equipamentos, ela fica onde? Na nuvem, né? Na minha época, se falasse em nuvem, eu ia procurar na Barça, né, que só os ricos tinham Barça. O que era nuvem? Então, nuvem é acúmulo de água. Hoje, nuvem é outra coisa, é acúmulo de informação, onde ficam as nossas informações. Quem tem esse poder de ter essas informações, tem o poder de fazer algumas manobras. Por exemplo, quando você manda uma mensagem para um amigo, quando você entra no seu Facebook, quando você faz uma pesquisa, comenta sobre algum determinado produto, determinado assunto, logo você é bombardeado dessas informações. Como é isso? Inteligência artificial por trás de tudo isso, né, acoplar a massa de dados que está sob o poder de algumas organizações, que de certa forma utilizam essas informações para bombardear-nos novamente com outras informações, ok? Vocês estão captando tudo isso que eu estou falando? Está muito rápido. Emílio, me posiciona aí por zap se eu estiver muito rápido, coisa do gênero, tá? Tá ótimo. Obrigado. Então, para a gente poder endossar melhor ainda essa questão da tecnologia e sociedade, eu vou colocar alguns exemplos. Quando nós viajamos, tá? É possível ter o e-ticket ou ticket no celular. Sem papel, você passa todas as informações lendo do celular para liberar a sua passagem no aeroporto. Ao mesmo tempo, por exemplo, nos Estados Unidos, os passaportes também já são registrados no celular. Hoje, os nossos documentos também já estão começando, como a carteira de motorista, a ser, através de QR Codes e toda uma formatação, a ser utilizado através de uma ferramenta como o celular. Ou seja, a gente não tem mais o documento físico. Tá? Isso significa o quê? Que não só nos órgãos que emitem as documentações, mas quem tem a base desses dados numa determinada plataforma tem acesso a essas informações, a tal da nuvem. Quem é o dono da nuvem? Isso é muito importante. Por isso que eu falo que muitas das pessoas dizem que toda essa tecnologia que está surgindo, essa evolução, será que vai tomar o emprego de algumas pessoas? Calma, isso nós vamos ver depois, tá? As vantagens de tecnologia são inúmeras. Por exemplo, além de tudo isso que eu falei sobre você ter toda a documentação, todo um histórico de necessidades dentro da tua ferramenta, né, um iPad ou um celular, né, ele também permite, por exemplo, que no futuro essa massa de dados que está na nuvem pode ser acessada através de um óculos, né, com uma tecnologia. Inclusive, esse óculos pode trazer informações para nós com uma inteligência artificial, né, e transmutar dados. Né? Eu até comentei num certo momento, lá atrás,
numa das minhas lives, de um trabalho que eu fiz, de um trabalho que um aluno fez, um trabalho do aluno do Centro Universitário Figa Unimesp, ele fez sobre realidade aumentada, e ele colocou de uma pessoa que usava o óculos, e esse óculos era conectado através da rede e trazia todas as informações para eles no óculos, né? Para a gente poder entender melhor, no Japão, né, que está muito avançado nisso, já existe, por exemplo, um óculos, né, para ciclista. O que faz esse óculos? Esse óculos faz um GPS para o ciclista saber a rota, dá informações para ele, qual o tempo, quem está na frente, tudo isso. Tá? Como é que funciona isso? Através do 5G com velocidade instantânea. Então ele está pedalando, competindo e tendo a informação no óculos. Tá? Bom, para a gente resumir mais ainda, além dessas possibilidades, tá? O 5G vai permitir também que alguns veículos, né, que já são testados, né, que dirigem, que funcionam sozinho, tá? Por exemplo, na pandemia, a China transportou pessoas que estavam com Covid sem motorista. Como isso? Através da tecnologia 5G, porque permite uma massa de dados e uma inteligência maior. Hoje existem alguns carros, alguns veículos que até manobram, né? Comando, por exemplo, você está saindo do shopping e está chovendo, você aperta um botão no teu chaveiro, pesquisa isso no Google, e o carro ele sai da vaga, manobra, e ele lê tudo que está em volta, tá? Ele consegue traduzir, e pequenos trajetos, ele vai até você e para lá para te pegar. É muito legal isso. E já tem hackers, através de uns sistemas, infiltrando, né, e quebrando todo esse controle aí e causando problemas, tá? Quando essa tecnologia perpetuar, o 5G, vai permitir um pouco mais de informações mais velozes, e é óbvio que vão surgir ferramentas de segurança, tá? Bom, vamos lá, mais um pouquinho avante sobre tecnologia. Eu falei mais sobre tecnologia do que sobre sociedade, para vocês verem como nós estamos avançando em tecnologia. Vai permitir também que nós tenhamos uma qualidade de vida um pouco melhor, que é o que a sociedade 5.0 propõe. E por que isso tem a ver com revolução, que é o tema principal da nossa live hoje? Tem a ver com o seguinte, vou tentar traduzir para vocês agora de uma forma mais clara. Vou falar até mais ponderado para ficar bem registrado. Vou usar aqui minha tecnologia, que é meu iPad, para poder explicar um pouco mais. Como o nosso foco é o homem, né, o ser humano, eu vou tratar a sociedade, né? Então, eu vou explicar para vocês como surgiu esse conceito de sociedade 5.0, né? E o que significa, por exemplo, Big Data, IoT, né? IoT, né, das coisas que o pessoal fala, né? E o que isso é sociedade 4.0 e tecnologia 4.0, né? Bom, primeiro, o conceito de sociedade 5.0, deixa eu só fazer uma paralela aqui, ele vem lá do Society 5.0, né, que é um termo utilizado, foi criado por americanos, né, mas surgiu efetivamente no governo japonês, que utilizou esse termo, né, e, de certa forma, positivamente tomou conta, né, e foi lançado um plano básico, né, pelo órgão de ciência e tecnologia japonês, de que estimulando, né, e elaborando inovações, uma carta de inovações, ou certas inovações, no período de 2016 até 2021, tá? Onde a sociedade 5.0 tem o objetivo de conectar todas as pessoas e todas as coisas através da internet, que é o IoT, Internet das Coisas, ok? Tá? Então, só para relembrar, nasceu no Japão, tá? O Ministério de Ciência e Tecnologia criou uma cartilha, a qual está sendo cada vez mais aprimorada, de 2016 até 2021. Esse é o prazo que eles têm para findar essa cartilha. O que diz essa cartilha? Que é facilitar a integração do homem e da tecnologia, ou seja, trazendo um brilhantismo, né, um facilitador para o homem.
muito importante a gente relatar uma coisa, tá? Sociedade 5.0 nasceu, ó, Emílio, escuta essa, hein? Nasceu com uma professora, Yoko Ishikura, lá da, eu vou ter que procurar aqui, peraí, a professora de Itotsuba, no Japão. Essa professora Yoko Ishikura, ela, junto com seus alunos, lá do 5º período que eles têm, ela começou a falar sobre tecnologia para os seus alunos e mostrar para eles a importância da integração homem e tecnologia. Tá? E isso pegou muito bem no Japão e eles começaram a criar esses conceitos, né, de forma mais abrangente. Por isso que hoje a professora Yoko Ishikara, ela viaja o mundo fazendo palestras sobre isso. Tá? E tem uma coisa muito importante, aliado ao conceito de 5.0, nós temos o conceito de tudo isso, que é o conceito da sustentabilidade, qualidade de vida e inclusão. Ou seja, ela criou essa terminologia Sociedade 5.0 no objetivo de criar uma sustentabilidade, uma qualidade de vida melhor e uma inclusão do homem. Tá? Como é que funciona isso? Trazendo benefícios tecnológicos e, óbvio, também trazendo recursos financeiros. Ou seja, ela idealizou isso. Mas para a gente poder avançar um pouco mais, quando eu falo sobre sociedade e tecnologia, que eu exemplifiquei sociedade lá, desde o 1.0 até 4.0, onde o homem caçava para sobreviver, e depois ele começou a utilizar a internet das coisas para poder viver, tá? E eu fiz um paralelo com a tecnologia do telefone celular, a famosa hoje 5G, que a gente usava 1G foi o primeiro passo da comunicação, e depois o 2, 3, e hoje a gente está falando sobre uma tecnologia super avançada, né? Que velocidade, muito mais dados, muito mais pessoas abrangendo uma conversa, tá? Que é o 5G. Tá? Mas a gente vai avançar um pouco mais sobre isso. Eu tenho que relatar para vocês a evolução da sociedade, antes de aprimorar um pouco mais esse conceito de 5.0. Como conceituar isso? Simples. Como é que nasceu a indústria? A indústria, a produção, a necessidade do homem crescer, desde a sociedade 2.0 lá, veio o que nós chamamos de indústria 1.0. O que é indústria 1.0? A indústria 1.0 é aquela que começou a produzir, começou a se reerguer através do transporte, da locomoção, né, de máquinas a vapor. Tá? Esse é o chamado período da indústria 1.0. O transporte, a utilização da máquina a vapor. Tá? E depois veio a indústria 2.0. Como? A indústria começou a se remodernizar utilizando a energia elétrica. O famoso Fordismo, o famoso Taylorismo foi desta época. Utilização da energia elétrica para se produzir mais. Ou seja, através do vapor, nós migramos para a energia elétrica e a produção foi subindo. O homem foi tendo cada vez mais necessidade de produzir, mais consumismo, e a coisa foi se desenvolvendo, a indústria foi se desenvolvendo. Logo em seguida surgiu a 3.0, que é a famosa indústria do robô, né? A indústria da computação, a indústria da comunicação, o toyotismo. Vou tentar explicar melhor. Quando surgiu a indústria 3.0, as máquinas já começaram a ter contatos com os computadores e a operar, de certa forma, com o computador. Né? O robô começou a trabalhar no lugar do homem. Por isso que eu digo do toyotismo, porque a fábrica da Toyota, ela produzia veículos utilizando robôs, não mais seres humanos. Então, a indústria 3.0 é a utilização dos robôs, dos computadores e da comunicação, o famoso toyotismo. Tá? E logo, óbvio, que é o que nós mais falamos hoje, é a indústria 4.0. O que é a indústria 4.0? É a indústria movida pela internet, a indústria movida pela tecnologia, a indústria movida pela realidade aumentada, a indústria movida pelo IoT, pelo Big Data. Se vocês forem pesquisar aí mais a fundo, vocês vão enxergar que o Japão e a Alemanha estão muito sincronizados nessas questões de evolução. Tá? E já no Japão e tanto nos Estados Unidos, existem fábricas que funcionam sem contato humano, através de um IoT,
né, através de uma inteligência artificial, as máquinas operam. E quando existe alguma dificuldade, através de um sistema, elas conectam alguém que possa tomar uma decisão que a máquina não consiga. Tá? É óbvio que por trás disso tem toda uma parafernália. Gente, observem essa questão. Indústria 4.0, internet das coisas, realidade aumentada, IoT, Big Data, sociedade 4.0. O que é sociedade 4.0? Vamos voltar lá. Quem lembra o que é sociedade 4.0? Também é sociedade conectada à internet, conectada às informações. Tá? O que é o que nós chamamos de tecnologia de comunicação via celular? O que é o 4G? Também acessar as redes através de uma IoT, de uma tecnologia, ou seja, da internet. Tá? Bom, e aí vem o assunto revolução. Tá? Por que revolução? Primeiro eu preciso comentar umas coisas com vocês, muito importante para a gente começar a mudar de patamar. Emílio, quanto tempo eu estou falando, Emílio? Por favor, me ajuda. Fogaral, pode ficar tranquilo, tá ótimo. Tá, beleza. Então, é o seguinte, ó. Quando a gente fala sobre sociedade 5.0, que nasceu no Japão, e o Japão está aprimorando isso, é muito importante a gente entender que quando a professora Yoko criou isso, ela queria conectar o homem à máquina e transformar isso num equilíbrio, trazer para o homem comodidade utilizando a máquina. Só que não devemos esquecer o seguinte: tanto a Europa quanto o Japão, alguns países da Europa quanto o Japão, estão envelhecendo. Detalhe, estão envelhecendo. Então, vejam bem, o Japão é 22 vezes e meia menor que o Brasil e 50% maior que São Paulo. Então, o Japão não é um país muito grande, é um arquipélago e não é muito grande. A sua população, estou exemplificando pelo Japão, tá? A sua população está envelhecendo. Portanto, a força produtiva humana está findando. O que eles precisam encontrar? Eles precisam encontrar um meio termo, tá? Então, através de toda essa tecnologia, essa parafernália toda que eu acabei de falar para vocês, eles vão conseguir fazer com que as pessoas do Japão tenham uma vida mais adequada. Aí eu trago para nós aqui, tá? Eu nem vou ler sobre essa questão aí do Japão, que eu tenho até um texto aqui que eu ia ler, mas eu prefiro não ler. Eu trago para vocês aqui uma reflexão, que é onde eu quero chegar. Eu vou colocar essa reflexão, mas primeiro eu preciso explicar umas coisas para vocês. Por exemplo, o que é IoT? IoT, Internet das Coisas. Todos os dispositivos devem ser controlados por meio de redes, ou seja, tudo conectado. Muitas das pessoas, em São Paulo, por exemplo, eu vejo muito isso, né? Algumas pessoas, eu, por exemplo, não tenho esse hábito, né? Eu sou um pouco mais desconectado, né? Eu prefiro uma vida mais conectada com a natureza, mas a maioria das pessoas nos grandes centros estão completamente conectadas com a tecnologia. Então, muitas das pessoas, elas chegam em casa, elas acionam lá a Siri, né? Por exemplo, e já ligam tudo, televisão, som, tudo de uma forma muito interligada, né? Então, isso é o IoT, a internet que está toda interligada, a internet das coisas. Isso é um pouco complexo, né? Porque lembra que eu falei que fica tudo na nuvem quando chegar a tecnologia 5G? Tá? Então, explicando mais ainda, tá? Avançando um pouco mais ainda nesse questionamento. Big Data. Big Data são grandes volumes de dados que podem ser analisados para criar valor adicional. Olha só que bonito que é isso, né? Então, só para vocês entenderem, né? IoT, internet, tudo conectado. Big Data, armazenamento de informações, tratar essas informações para gerar um valor adicional. Tá? Inteligência artificial, máquinas, né, que se auto, né? Inteligência que vão se renovando, né, de forma muito rápida, tá? Muito mais rápida que um raciocínio humano, na busca, óbvio, de agradar o homem. Né? Por exemplo, quem tem lá o Spotify, ou tem alguma coisa de música, né, algum stream de música, né, ele permite, por exemplo, que você escolha suas músicas, façam lá uma playlist, mas muitas das vezes ele aparece lá com uma oferta, dizendo, olha, eu tenho uma oferta aqui,
de um conjunto de músicas ou de uma nova playlist que tem muito a ver com você. Como é que ele sabe disso? E incrível, as músicas que estão lá me agradam. Como é que ele sabe disso? Como é que o Spotify ou esses streamings sabem disso? É óbvio, né? Inteligência artificial que está arrolada a uma base, a um Big Data, né? Que muitas das vezes estão na nuvem. E quem é que tem acesso à nuvem? Por que está tendo briga entre China e Estados Unidos? Não é só pela questão tecnológica, é pela questão das informações, gente. Tá? Para poder melhor ainda falar sobre tecnologia, vou finalizar com robótica. Tá? O que é robótica? É automação que pode ser aplicada a tarefas, né, diversificadas e dinâmicas e complexas. Então, é por isso que a tecnologia, né, ela é colocada na sociedade 5.0 como uma ferramenta de inclusão, né, de qualidade de vida, né, e de melhor performance. Melhor dizendo, tá? Quando eu falo sobre 5.0, vocês viram que ela está ligada ao quê? À indústria 4.0. A indústria 4.0 é a indústria da tecnologia avançada, a indústria do IoT, né? do Big Data. Então, o homem pode se apropriar dessa tecnologia 4.0 de uma forma inteligente, trazendo para ele benefícios. Por exemplo, o homem que tem dificuldade de se locomover, aquele que já está numa fase mais complexa para poder tomar decisões manuais, tá? A máquina ou a inteligência utiliza esse caminho, facilitando a vida do homem. Tá? Mas, por outro lado, se a gente avançar um pouco mais, quando a gente fala de tecnologia 5.G, que vai muito além do que a gente imagina, nós podemos criar, por exemplo, operações em seres humanos de forma virtual com especialistas que estão do outro lado do mundo. Tá? Nós podemos, por exemplo, trocar informações ou dados através de uma tecnologia extremamente equilibrada e avançada, né, a longas distâncias, como está acontecendo agora. Por exemplo, eu consigo hoje, né, na tecnologia 4G, assistir streams no celular, coisa que era impossível acontecer antes. Streams são filmes, né? Eu posso entrar e assistir um jogo. Imagina você, por exemplo, num estádio do Corinthians, tá? Hoje você entra lá e você não consegue muito usar o celular de forma adequada. Eu falo isso de propriedade, porque muita gente ao mesmo tempo utilizando, tá, o 3G ou 4G e aquilo lá fica cheio e a coisa não acontece. Quando você tiver a tecnologia 5G que permite para mais de 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo você conectar informações, você, além de poder assistir o replay no seu equipamento, no seu celular, você está vendo ao vivo, você pode ver o equipamento, você também pode conectar e reconectar com outras 1.000, né, pessoas fora ou dentro daquele ambiente. Ou seja, o 5G vai permitir muita coisa, facilitando a vida do homem. Tá? Gente, puxa vida, eu acho que eu falei muito rápido e falei demais. Eu não sei se eu cansei vocês. Aí eu faço uma pergunta. Toda essa parafernália toda essa parafernália que eu digo de sociedade e tecnologia vai substituir os empregos? Tá? O Brasil está evoluindo em termos tecnológicos para poder, de certa forma, se utilizar dessa tecnologia. Estou falando do Brasil, não estou falando da Europa, não estou falando da América do Sul, estou falando especificamente do Brasil. Então, pensem comigo. Tá? Se a gente for pesquisar um pouco mais, é óbvio que aqui é só uma pitadinha, uma fração do conhecimento, se a gente for pesquisar um pouco mais sobre todo esse assunto, vocês vão ficar maravilhados, tá? Porque realmente é o assunto do momento, é o que todas as áreas utilizam, tá? Você pode ser da área humanas, pode ser da área tecnológica, você pode ser Bom, de todas as áreas, existe tecnologia, ferramentas que nos auxiliam. Né? Existe a comunicação, que é muito importante. Tá? E existe a troca de informações. Então, não existe, tá, a possibilidade de que nós não nos adaptemos às tecnologias que surjam. A gente precisa disso. Mas a pergunta muito clara e objetiva ao Brasil, a vocês. Vocês acham que essa tecnologia, né, ela vai substituir o emprego aqui no Brasil? O Brasil está evoluindo em termos de tecnologia? Está preparado para evoluir?
É uma pergunta que eu deixo aí para a gente poder começar a conversar aí. Eu quero o canal aberto. Perguntas. Emílio, abre para nós o chat. Nós queremos que vocês falem hoje, Rita. Agora você pegou a gente, né? Claro, lógico. Queria até que vocês abrissem as câmeras, até para ficar mais bonito também. Muito Ô, bom. Fogueiral, deixa eu apimentar um pouco essa questão. É um conceito também que eu gosto bastante, né? E quero registrar a presença aí, ó. Hoje o Evandro tá aqui, o Evandro tem que falar. Aquele dia ele falou bastante no YouTube. Hoje ele tá aqui, tá, Fogueiral? Nosso grande amigo. Eu vou mudar o cenário aqui um pouquinho também, do meu fundo, colocar uma coisa mais... Deixa eu ver se eu acho uma coisa... brincando aí, Deixa eu ver se eu acho uma coisa mais tecnológica. Ó, isso. Vamos para um grande centro. Ô Fogueiral, eu concordo com tudo que você falou, sem tirar e sem colocar. Eu queria acrescentar o seguinte, e aí nós temos muitos psicólogos aqui presentes também, muitos futuros psicólogos, né, que estudam bastante a sociedade como um todo, né, todo esse comportamento que as pessoas estão vivenciando, não só com a revolução, né, 5.0, não só com a indústria 4.0, que cria toda essa tecnologia, mas também com todos os acontecimentos que a gente está vivenciando aí. E eu acrescentaria que todas essas tecnologias, né, ou seja, a sociedade 5.0, quando se foi falado nela, ela prometeu, na verdade, ela promete, na verdade, colocar o mundo a favor das pessoas, né? Então, a gente fala muito quando a gente estava ali na sociedade, na sociedade 4.0, quando a gente estava experimentando essas novas tecnologias, Big Data, os robôs autônomos, todas essas coisas em relação à tecnologia, e aí começamos a pensar nessa questão, mas essa tecnologia, ela vai ultrapassar a mente, a capacidade de inteligência do ser humano. A gente começa a falar muito isso. E aí a sociedade 5.0, ela promete, vamos dizer assim, colocar o mundo a favor das pessoas, né? O que eles pretendem fazer? Eles vão reposicionar as tecnologias para melhorar a qualidade de vida da humanidade. Então, se você tem Big Data, se você tem o que você falou, o armazenamento nas nuvens, a internet das coisas, os analytics, né? Impressão 3D, então a gente vê tanta coisa acontecendo hoje, e aí eles falam que tudo isso é para libertar nós do estresse, né? De dirigir, de ter acesso, por exemplo, à medicina, de forma pegar o carro e ir lá, né? Hoje a gente está vivenciando essa telemedicina com a própria coronavírus, então eu acho que se a gente pensar que ela pretende aproximar mais a humanidade, né? A humanidade das coisas. Então, pode ser que a gente tem que se preparar mais e tentar ver o que o futuro nos espera, né? Opa, essa é uma pergunta que eu sempre faço para os meus alunos de logística. Tá? Eu só queria fazer uma correção aqui e agradecer a professora Marli, que está aqui, estou até arrepiado. É uma honra, professora. E ela me acertou, me aprumou na pronúncia. Meu inglês é negativo, é IoT, que se fala, não IoT, como eu estava dizendo, IoT, ok? A inteligência das coisas, né? Isso. Mas aí, eu estou ouvindo aqui agora, estou aberto a perguntas. Pessoal, que quer abrir os microfones aí para fazer comentários, para compartilhar. A Rita queria perguntar alguma coisa. Sim. Como eu estou na área da psicologia, a gente enxerga como dois gumes, né? Uma navalha de dois gumes. Uma que vai ficar uma posição meio fria, da gente ter agora, eu mesma fui atendida por um médico via Skype,
não gostei, foi uma coisa muito fria. E a outra é que nos aproxima de várias pessoas, de vários clientes ao mesmo tempo. Vem a questão, a 5G, que já vai chegar, né? Nós ainda vamos estar aqui ainda para vivenciar, tem um lado radioativo disso, tem um lado negro desse lado, não tem? Tem. É interessante essa colocação, porque, na realidade, tá, Rita, alguns países já se utilizam da tecnologia 5G, né? E a guerra que existe aí é justamente quem vai ser o detentor, né? E aqui no Brasil vai girar em torno de 25 bilhões, tá, o direito de utilização da ferramenta 5G. Por exemplo, se a Vivo quiser imputar aqui, é claro que é a Huawei, né? Se a Vivo quiser imputar aqui a tecnologia 5G, ela vai pagar 25 bilhões para o governo, né, para poder ter direito a trabalhar com isso. E esse direito, com certeza, vai dar direito a acesso a informações. Tá? Mas o que acontece? Os tecnocratas, olha só a palavra, os tecnocratas, eles falam assim, aqueles que têm medo, têm aversão a toda a tecnologia, que desliguem os seus micro-ondas, que parem de assistir televisão. Então, a gente vai ter que se adaptar a tudo isso que você está falando, e eu concordo plenamente. Inclusive, eu tenho um exemplo claro aqui sobre a questão de fazer uma... vamos colocar assim, não é consulta, tá? Para mim é uma entrevista com o médico. Eu tenho esse exemplo aqui. Realmente é muito estranho, mas ao mesmo tempo, em alguns casos, eu até acho que facilitou. Tá? Por que eu falei de tecnologia 5G, Rita? Por que eu falei, pessoal, sobre a tecnologia 5G? Com a chegada, né, desse momento que nós estamos vivendo antecipado, ou seja, né, de forma positiva, né, eu vou tentar colocar de forma positiva, a pandemia obrigou que nós, tá, aceleremos os processos. As empresas têm que acelerar os processos. Isso que estava previsto lá na frente, porque existe uma guerra de tecnologia nas grandes potências, para ter acesso a tudo isso, essa guerra ela tinha um time, né, para terminar. Tá? Com o coronavírus, isso aí foi acelerado. Né? Acelerou muito tudo isso. Né? Então, as empresas tiveram que correr atrás de todos os caminhos alternativos para poder sobreviver, para poder viver, para poder estar, né, competitiva. Né? E como é que foi feito? Como é que é feito isso? Uma das formas é a tecnologia. Tá? Então, existem empresas hoje que contratam profissionais que estão do outro lado do país, tá? Para trazer mais know-how para essas empresas. Ou seja, ele não precisa estar fisicamente aqui, mas é óbvio que esse lado humano, como eu disse, ele acaba sucumbindo. Por exemplo, meu filho, eu notei, meu filho não come na mesa com a gente. E a minha filha, o mesmo caminho. O que eu tenho que fazer? Desligar tudo. Para desligar tudo, eu vou ter uma briga homérica. Entendeu? Ou seja, além dessas questões mais humanas, tá, tem as questões físicas, sim, por trás disso. Tá, que a gente tem que aprender a entender e a lidar, óbvio. Né? Então, realmente, você tem razão. Essas ondas aí são perigosas. E mais? Professor, bom dia. Bom dia. Meu nome é Ricardo, eu sou aqui de Taubaté, em São Paulo, né? Sou aluno de teologia aqui na Faculdade Deoniana, né? E me chamou muito a atenção, assim, a sua fala e tudo mais, né? Porque, de fato, essa tecnologia que vem vindo aí, como você disse, já está presente em alguns países, né? Promete muito, né? Diz que vai revolucionar a vida das pessoas e tudo mais, como o Emílio também colocou há pouco, né? Mas a pergunta são duas perguntas, na verdade,
Eu sei que você não tem uma bola de cristal, né, para prever aí o futuro, para ver como vão ser as coisas, mas compartilhando com você, assim, essas duas perguntas para ver o que você pode me dizer. Como que as religiões, elas podem se beneficiar dessa tecnologia, né, 5G? E também a outra pergunta é que espaços essa tecnologia ela pode favorecer? Por que que eu te digo isso? Assim como você estava falando há pouco, né, que as empresas tiveram que se adaptar, aquela coisa toda, né, por causa da questão da pandemia, eu percebi isso muito forte também para nós, na questão, assim, de pastorais, de atuação com o povo. Não dava para você ter missa toda hora, né, não dava para você estar fazendo os atendimentos, então, de certa forma, também tivemos que nos adaptar dentro disso. E aí eu jogo essas duas perguntas para você, para ver se você pode me ajudar. Eu sei que é difícil, né, mas é uma coisa que me deixou muito inquieto durante esse ano atípico de pandemia. Muito obrigado. Então, são duas perguntas. O que ela traz, o que ela pode colaborar, né, para a teologia, né, ou para esse mundo, né, e eu acho que a outra pergunta, se quiser, assim, como é que seria a união das religiões, é isso? Utilizando seria a abertura de espaço que a tecnologia 5G dá para a gente, que poderia favorecer esses espaços, digamos assim, como a gente gosta de dizer no meio religioso, esses novos areópagos de discussão, né? Qual que seria, né? Bom, primeiro eu agradeço essa pergunta, como a Rita também. Ricardo, é muito difícil a gente poder arguir ou ter ferramentas para arguir com uma pessoa que com certeza está estudando muito, está aprofundando muito o conhecimento. Teologia são 7 anos de muita dedicação, né? E eu até aplaudo, porque realmente a gente aprende muito. Se todo mundo conseguisse analisar o Gênesis e a criação do mundo da forma que um teólogo consegue, né, todo mundo entenderia a sistemática do ser humano. Tá? Então, obrigado pela pergunta, obrigado pela participação, e eu vou tentar exemplificar de uma forma muito simples, tá? Nós, recentemente, tivemos o dia 12 de outubro, e você é passagem, Taubaté é passagem de muitos andarilhos oriundos, né, devotos romanos, romeiros, que vão até Aparecida. E acontecem alguns acidentes. Né? Acontecem alguns acidentes porque a fé é maior do que a razão. Né? Então, a tecnologia, ela, muitas das vezes, ela pode suprir, tá? Uma ausência, uma necessidade de um enfermo, uma extremunção de uma pessoa distante ou coisa do gênero, ela nunca vai substituir de forma nenhuma o coração, a alma, né? Na minha opinião. Tá? Então, é um problema que eu não quero resolver. É um problema que eu deixo para os especialistas resolverem. Por exemplo, a gente acende velas virtuais hoje na igreja. Por quê? Porque gera sujeira, aquela coisa toda, né? Eu vejo, por exemplo, a BASF que está aí em Guaratinguetá, por exemplo, a BASF vocifera que faz inclusão. Desculpa, gente, tá sendo gravado, mas eu falo mesmo, tá? Vive falando, vociferando sobre inserção das famílias, dos stakeholders, né, criando programas de socialização, né, fazendo 1000 coisas, criando até corpo de bombeiros, investindo, pintando as paróquias, pintando as escolinhas, aquela coisa. Nós somos, a BASF é a BASF. Só que eles produzem produtos químicos altamente cancerígenos e geram plástico que contaminam o oceano. O oceano, se nós não tomarmos conta, tá? Com toda essa parafernália que a gente está falando aqui, vai morrer. Nós vamos precisar do oceano no futuro. Então, quando a gente fala de religião, que é fé, que é alma, que é coração, isso transcende. Por isso que eu digo para vocês que eu sou muito mais pé no chão, tá? E é um problema que eu não quero resolver. É óbvio que vai trazer para algumas pessoas que tenham necessidade e tenham a fé, dizendo, olha, acenda uma velinha virtual, faça uma prece, uma oração, né, que as coisas vão acontecer. Tá? Se a pessoa realmente achar que esse sacrifício é válido, né, que ela não pode caminhar até lá, não pode ser um romeiro, né, eu acho que a tecnologia satisfaz. Tá? Agora, com relação à conexão de religiões, ou trazer benefícios para religiões, eu vou falar uma coisa para você, Ricardo.
eu preciso pegar seu sobrenome aqui, Valim. Ricardo, em nome de Maomé, né, que o pessoal fala muito, sem querer ofender ninguém, tem que até tomar cuidado com isso, né? Os islâmicos, na França, apunhalaram uma brasileira que estava indo à igreja antes de ver os filhos fazer uma oração. Eu tenho 3 filhos, uma pessoa brasileira de muita fé baiana. Tá? Ela sofreu apunhaladas, ela acabou pedindo socorro e foi falecer num restaurante próximo à igreja católica. Tá? Então, por isso que eu faço a pergunta para vocês com relação se o Brasil está preparado para enfrentar essa tecnologia, se o Brasil está preparado para entender essa sociedade, se o Brasil está preparado tecnologicamente, de mão de obra, para poder sobreviver. Porque nós não temos emprego. Tá? Como é que nós vamos colocar um carro ultra moderno dirigido por 5G se os motoristas não estão preparados para ser tecnólogos? Eles não têm faculdade, não têm dinheiro para bancar a faculdade. Muitas das pessoas que estavam empregadas estão procurando caminhos alternativos para poder sobreviver, fazendo brigadeiros, fazendo lá o tal do sanduíche, que eu esqueci o nome agora de novo, entendeu? Então, veja bem, Ricardo. É baguncinha. Tudo tem ao seu lado, tudo tem seu lado positivo, tá? É óbvio. Tá? Mas eu penso que a igreja, principalmente a católica, que é a que eu mais conheço, que você estuda muito, está evoluindo para seguir, para não perder, para não, né, devotos. Como é que a igreja nasceu? A igreja nasceu colonizando regiões, colocando uma cruz lá e falando, vamos para lá, vamos colonizar aquela região, e ali foi nascendo as cidades em volta das igrejas. As igrejas precisam da cidade para quê? Para se manter e para divulgar a sua crença. É assim que funciona. Tá? Se a crença começa a perder mercado, começa a morrer, tá? O que é preciso? É preciso fazer um trabalho, uma reinvenção. O Papa já está permitindo o casamento, né? Então, a tecnologia é uma ferramenta, mas para quem realmente acredita. Né? Eu gosto de ir na Aparecida, cair de joelho lá, acender uma vela, queimar o dedo, entendeu? De ter dificuldade, olhar lá o padre, estou aquele banho que ele joga aquela água benta em mim lá. Eu quero isso, eu preciso disso, eu sou da velha guarda, entendeu? Agora, o pessoal que está nascendo agora, que nem meu filho, fala para ele, filho, vamos assistir uma partida de futebol? Vamos lá no Corinthians. Ele ia comigo até os 5 anos. Pai, eu tenho aqui o celular, eu tenho aqui o computador, eu tenho... porque quer jogar, quer assistir e quer namorar. Entendeu, Ricardão? Ricardo, cara, você é o caminho desse mundo. Você precisa estudar muito, conhecer outras etnias, outras religiões, trazer muito conhecimento para o povo que vai precisar de você em todos os lugares desse planeta. Você vai procurar uma comunidade bem simples para se desenvolver, você vai entender o que é o pé no chão, o que é o ser humano, vai trazer todo esse conhecimento que você está acumulando e vai trocar isso. E, ao mesmo tempo, ser equilibrado para poder fazer as coisas de forma que as pessoas sejam felizes e que tenham o coração voltado para o céu. Tá? Então, por exemplo, a tecnologia ela pode pegar uma pessoa que tem uma certa enfermidade e, através de um carrinho, ela consegue se locomover. Um carrinho elétrico, né? Hoje, eu vi até um rapazinho, um menino, que ele começou a usar o piscar, né? O piscar para se comunicar com os pais, uma doença degenerativa. Tá? A tecnologia nos permite isso. Então, tem um lado positivo. Né? Mas, com relação à religião, eu acho que o homem tem que elevar muito ainda, né? Tecnologia, ela pode ser fantástica, mas tem que elevar muito. Como é que um cara louco, em nome de sei lá quem, vai lá e apunhala uma pessoa? Que amor é esse? Que Deus é esse? Então, antes de usar a tecnologia a favor, a pessoa tem que estar evoluindo, né? Tem que se evoluir, tem que evoluir. E é isso que eu falo. O Brasil, por exemplo, não tem pessoa, não tem nem grana, não tem como essa população enorme, né? Tem empregos. Como é que a gente vai aplicar uma tecnologia 5G para ocupar lugar de outras pessoas? A gente tem que pensar nisso. Por exemplo, o Japão está envelhecendo, eles precisam da tecnologia a favor deles. É um país menor. Né? Como é que nós vamos pegar, por exemplo, substituir um cirurgião à distância por uma máquina que vai fazer a operação pelo cara? Tem que ter uma pessoa do lado aprendendo, tem que ter, porque a gente precisa também gerar, né, oportunidades. O Brasil, na minha opinião, na minha humilde opinião, a gente está muito aquém dos outros países como Ásia e Europa, em todos os sentidos. Na religião,
tá? Na segurança, na tecnologia e principalmente na educação. Falei pra caramba para responder sua pergunta, hein? Deixa eu fazer um comentário, ô Ricardo. Até ouvi mais você também sobre esse tema, que é uma coisa que é interessante. Manda fogo. O que acontece é o seguinte, eu acho que quando a gente fala da tecnologia e da religião, acho que a gente tem duas discussões a ser feitas. O Maurício até está aqui também, depois se ele quiser entrar para falar sobre isso. Coincidentemente, primeiro agradecer pela sua participação, obviamente, né, lá de Taubaté, seja bem-vindo. E hoje eu era de uma comunidade, eu fui de 2 comunidades de vida. Uma fiquei durante uns 4 anos e a outra fiquei uns 3. Então, quase 10 anos da minha vida, eu fiquei dedicado à missão, dedicado a viver em comunidade, né? E hoje a comunidade, a última que eu participei, ela faz 22 anos, lá em Minas Gerais, lá em Montes Claros, comunidade Filhos de Maria. E hoje eu vou participar dessa live com eles à noite, né? Que os membros que foram membros, então 22 anos. Então, assim, a tecnologia, por esse ponto, ela serve para que você, como você mesmo falou, Fogueiral, a igreja, as cidades nasceram em torno da igreja, né? Então, existe ali uma questão de uma doutrina, de uma fé que foi construída. E, obviamente, a tecnologia hoje, ela serve também para que você não deixe essa fé ela morrer, porque você faz chegar, né, mais informações, você faz chegar outras questões que não só fazer com que a pessoa ela vá para a igreja. Então, assim, a igreja, ela não, com o advento da tecnologia, ela não é simplesmente um templo, um espaço construído com alvenaria. Então, a igreja, ela tem que, ela como se diz, até uma pastora que falou um tempo atrás, esse tempo atrás, falou que nós temos que nos voltar, no sentido de igreja, a começar dentro de casa. Então, se nós temos a tecnologia a nosso favor, hoje a gente, se quiser acompanhar uma missa ou um culto, você não necessariamente precisa sair de casa e não necessariamente você vai deixar de professar a sua fé. Então, eu penso que a tecnologia, ela vem para ajudar nesse sentido. Agora, nós temos uma outra questão que é como encarar isso no sentido de pastoral. Como que a pastoral... Eu acho que a maior dificuldade da igreja, em termos de pastoral, e eu falo assim, aquela pastoral, por exemplo, que você precisa estar muito próximo do ser humano ali, aquele que é muito oprimido, aquele que é excluído, como que a gente pode chegar lá com a tecnologia? Eu acho que eu também não teria uma resposta para isso, né? Porque... se a gente falar do oprimido e do excluído, como que ele não tem internet, ele não tem tecnologia, dificilmente a tecnologia ela vai chegar tão cedo para essa pessoa. Atualmente, eu faço parte, né, da igreja anglicana. Então, hoje eu sou da igreja anglicana. Então, já tive todas essas experiências na Católica Romana, né, que respeito, participo bastante, mas em termos de projeto de vida, em termos de escolha de missão, hoje eu estou na anglicana, que os ritos são praticamente os mesmos, né? Maurício também está aqui, Maurício ele é ministro lá, né, da igreja que a gente participa, e eu acho que, eu penso, o Fogueiral, que a evangélica protestante, luterana, ela está muito mais à frente do que nós católicos, né? Seja anglicanos, ou seja seja ou o carismático, ou até o mesmo da teoria da libertação, eu acho que eles estão um pouco mais à frente do que nós. Primeiro que eles estão sabendo melhor comunicar, né? Em termos de fala, e eu penso que a gente tem que aprender muito. Agora, fica o dilema da pastoral, né? Porque nós tivemos agora, recentemente, a pandemia, agora que as coisas estão voltando à normalidade, mas como que, né, as pessoas... como que foi deixado foi proibido, não, por uma questão de segurança, essas pessoas deixaram de ser atendidas, né? Então, e deixaram de ser atendidas mesmo. Então, a tecnologia, nesse caso, ela não ajudou muito, a não ser
não tem, assim, uma resposta, né, nesse sentido. Olha, a Elaine, ela acabou de colocar que ela também é da tribo do encharcar de água benta, né, de ser encharcada de água benta. Tá aí no chat. Mas essa pandemia, claro, criou algumas dificuldades, né? Então, ela está usando a tecnologia para aprimorar a palavra de Deus, né? E eu faço as palavras dela, minha também, porque nessa época de pandemia, eu acho que foi numa época que eu mais procurei entender um pouco a palavra de Deus, por incrível que pareça, porque eu comecei a ler muita coisa sobre isso, né? Então, eu penso assim, se você tiver um amor, né, se você tiver direcionado, né, é muito importante. E a palavra sempre vai trazer mais conhecimento, agregar mais coisas, né? Mas eu ainda gosto de sentir o cheiro da congregação, eu gosto de ver, sabe, eu olhar por exemplo, eu me lembro que eu vi eu sempre frequento uma igreja aqui muito próximo do bairro, né? Inclusive, eu ia 2 vezes na semana, eu ia durante o dia e de domingo. Então, sempre encontrava algumas pessoas conhecidas, tal, e eu me lembro que tinha um senhor, ele andava muito cabisbaixo, né? Mas estava sempre presente, aquele, né? A gente sabe quando a pessoa tá, você conhece um pouco, né? O sorriso dele era um sorriso amarelo. E eu comentei com o padre sobre isso. Falei, pô, o que está acontecendo com o meu amigo lá, né? Não vou falar o nome aqui. E ele pegou e falou assim, eu também estou sentindo estranho, porque ele sempre ajuda, que nem sabia que ele ajudava lá, tal, da pastoral lá. Ele está meio sumido, meio cabisbaixo. Tá. Bom, resumo, fomos descobrir que ele era uma pessoa muito solitária, só com uma doença complexa, né? E aí, mas tinha vergonha, eu não tinha como falar. Quando todo mundo ficou sabendo, o pessoal arrebanhou ele, entendeu? Abraçou ele, conversamos, né? É óbvio que com essa pandemia as coisas mudaram muito, tá? Então é nesse sentido que eu digo, gente, sabe? Óbvio que a tecnologia traz benefícios para determinar, a gente tem que saber lidar com isso, é aí que está o equilíbrio, né? Mas num caso desse, como é que a gente faz? Então, muitas das vezes a pessoa não sabe nem ainda usar o WhatsApp, por isso que eu te digo, tecnologia 5G para gente que não sabe nem usar. Teve uma aluna que chegou para mim e falou assim, eu não gosto desse professor, saiu no áudio. Aí ela mandou isso pro professor, mas não era do senhor que eu estava falando, não, você estava falando de mim, que você falou na minha aula, morreu o assunto, né? E isso é verdade, viu, Marli? Aconteceu mesmo. Vamos lá, gente, desculpa aí atrapalhar você, o Emílio, acho que Tem mais podia ouvir mais. O Ricardo e o Maurício está aqui. Esqueci. Então, interessante a gente estar conversando sobre essas questões. Primeiramente, bom dia, né? E tem um detalhe importante também no uso dessa tecnologia que abre fronteiras, abre caminhos, mas também ela é um elemento agregador, ela consegue aproximar, mas também é um solvente poderoso. Quando se coloca numa posição exatamente conflituosa, discutir religião hoje é um ponto bastante tenso. E o que a gente tem assistido nas redes sociais, em sites de notícia, quando o assunto está ligado a uma diferença religiosa, meu pai, é um incêndio, quase um fogueiral. Porque há uma grande dificuldade de colocar em prática a alteridade. Eu não sei, eu acredito que o benefício caminha do lado de um abismo em relação ao uso das tecnologias. Porque o ser intolerante, o ser preconceituoso, o ser que nós não...
você é persona não grata, ele não deixa de existir. E ele tem ali o seu livre acesso um caminhão de palavras e ele destila ali o que ele bem entende e, claro, se apropria de um discurso que não tem nada a ver com religião. Religião não prega o ódio, religião não prega a desarmonia, religião prega o amor, a conciliação. Então, eu me preocupo muito, porque também eu faço parte, além da Igreja Anglicana, de movimentos de combate à intolerância religiosa. E esses movimentos que surgem aí nas redes sociais, com comentários, toda semana a gente tem uma novidade, toda semana é um grupo violento usando desses canais para pregar a dita verdade, né? Então, como agora isso cai nos ombros das lideranças religiosas? Como educar os seus fiéis para usar devidamente e adequadamente os espaços virtuais? Porque ali ele também é igreja. Muito bom, muito bom, muito bom. Tá vendo, Ricardo? Olha aí o que se abriu aí, tá vendo? Maurício, muito bom. Então, é o que eu falo, a gente precisa, como nós estamos falando em tecnologia, sociedade, né, por isso que eu falo revolução, o homem tem que estar preparado para receber tudo isso, né? E a gente tem que entender que a tecnologia ela pode estar a nosso favor, desde que o homem esteja preparado para entender isso. Por exemplo, a tecnologia ou a sociedade 5.0, que é a integração dessas tecnologias ultra avançadas em benefício do homem, ela é muito vista para países que têm uma população envelhecida, uma população, de certa forma, avançada, né, em termos de educação. Né? O Brasil, ele precisa correr muito atrás de tudo isso para que as pessoas aprendam e se utilizem dessas performances. O Brasil tem várias empresas ultramodernas, ferramentas supermodernas, pessoas inteligentíssimas trabalhando e desenvolvendo coisas. Só que a grande maioria da população não tem acesso a isso. Né? A grande maioria da população, ela está aquém disso. Então, quando a gente fala, por exemplo, da questão religiosa, a gente começa a ter exemplos muito claros, se a gente fazer um paralelo. Qual é o exemplo claro? Como é que uma pessoa, em nome de uma religião, pode sacrificar outra? Não ter amor, não entender. Tá? Eu não estou dizendo, é óbvio que nós temos pessoas com vários problemas, tá? Em todos os sentidos, nasce com um hormônio a mais, um hormônio a menos, isso cria todo um processo, né, que precisa ser estudado e cada vez mais trabalhado. Né? Essas pessoas precisam ser tratadas ou até, de certa forma, removidas momentaneamente da sociedade para que volte melhor ou coisa do gênero, mas a gente não está preparado para isso. Como é que o cara vai lá e dar uma estocada numa pessoa que estava entrando num lugar para fazer uma prece ou uma oração para a família? Então, realmente, é uma coisa que a gente precisa muito avaliar. Tá? Então, é muito importante focar a questão da tecnologia. Do que a sociedade enxerga com isso. Essa revolução 5.0 para tudo isso, tá? Alguns lugares, algumas pessoas estão preparadas, mas será que a América do Sul, o Brasil especificamente, nós estamos preparados para isso? Né? Eu vejo aí o próprio Maurício, eu não sei como é que ele enxerga isso o próprio Ricardo, eu não sei como é que ele enxerga isso a população dele, o povo que frequenta a mesma congregação, como é que eles encaram esse distanciamento? Se eles não sentem falta de estar no domingo de manhã lá naquele tetinho, vendo os amigos, para depois sair de lá, bater um papinho, dar um abracinho, será que eles não sentem falta disso? Não é só Deus, né? Não é só a palavra, tem o calor, né? Então, gente, eu não vou seguir essa linha, porque eu não sou especialista, eu não conheço, eu falo de alma, de coração e do que eu sinto. Tá? O Maurício, né, e o Ricardo são pessoas que realmente conhecem o assunto, que podem contribuir muito mais. Mas a minha visão é muito particular. Eu acho que o homem não está preparado nem para entender a própria religião dele, quanto mais a tecnologia. Se você me permite só mais uma fala, Paulo, assim, dentro do que você falou, e é uma das coisas que
que eu compactuo também, que eu acredito muito forte, né? Porque na questão da religiosidade, a gente tem uma dimensão afetiva, que é o que você trouxe em vários pontos aqui. Cara, tecnologia nenhuma vai substituir aquela troca de olhar, nem que seja para reparar a roupa da comadre que está do lado, né? Mas não vai substituir abraço, não vai substituir cheiro, entendeu? Não vai substituir nada disso, porque essencialmente todas as religiões trazem essas coisas, sabe? Porque trabalha a questão dos sentidos dentro de cada pessoa, né? E uma outra coisa, até eu coloquei aí no bate-papo, né? Enquanto você estava falando, uma das coisas que eu percebo, né? Quando você, por exemplo, estava fazendo a crítica essa pessoa que cometeu esse ato infeliz lá na França de tirar a vida de outra pessoa. É uma das coisas que eu percebo muito forte hoje em dia. Nós estamos criando falsas imagens de Deus, muitas vezes. E nós esquecemos de procurar o que é o essencial. Então, naquela ânsia, de repente eu estou buscando um Deus que é vingador, um Deus que é castigador, um Deus que me pune, mais ou menos como aquela obra do George Orwell, né, se eu não me engano, Big Brother, lá do 1984, né? Nós acabamos jogando isso para a religião. Isso. Né? Mas, enfim, para encurtar também é um pouco de desabafo, né? Mas eu vejo assim, né? É um espaço promissor a tecnologia para nós, né? Eu acredito que para todo mundo usufruir bem, mas precisa de discernimento, porque senão, com a mesma força, com a mesma velocidade que a gente propaga a boa nova, né? Seja do budismo, seja do cristianismo, a gente também pode acabar expondo aquilo que não é tão legal, né? Então, é um pouco disso. Obrigado. As armas surgiram para o homem poder caçar, né, e se alimentar. Alguém começou a utilizar a arma para atacar o próprio homem. Então, se não tiver amor, né, eu estava vendo ontem uma reportagem nos Estados Unidos, existem grupos de pessoas armadas que se dizem protetores, né? Eu preciso até dar aprimorar um pouco mais esse conhecimento aí, porque eu fiquei assim, mas que é esses caras doidos aí? Eu prefiro ir no cinema, eu prefiro andar de mão dada com uma garota, eu prefiro ler um livro. Pô, vou ficar procurando bandido, não é nem minha formação. Então, o homem, ele precisa crescer muito, né? Evandro, você está muito caladinho, Evandro, hoje. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho, né? Bom dia a todos, bom dia, professor Paulo, né? Nós entendemos aí que a ideia da sociedade 5.0, ela vai além de buscar maior produtividade e eficiência dos processos, né? Com auxílios de rede de internet, sensores, microchips, robôs. Entendemos que ela trata-se da convergência de todas essas tecnologias com o objetivo de facilitar a vida dos seres humanos. Só que tecnologia tem custo. Quando nós teremos uma revolução que vai tratar das questões das desigualdades sociais do mundo? Essa pergunta é forte, hein? Pergunta forte, hein? Bom, todo mundo sabe, né, que Jesus, em nome do homem, ele foi crucificado. Então, eu acho que é difícil a gente falar em tecnologia e homem e harmonia, porque é um assunto que tem que sentar e discutir muito. Eu sinceramente, acredito que o homem ainda vai cada vez mais amadurecer no sentido de procurar o amor, né? De se interrelacionar melhor com a natureza e, portanto, trazer benefícios para si próprio, né? Sem a busca da ganância. Eu acho que com a evolução dos tempos, as pessoas vão começar a enxergar que o calor humano é muito importante. Nós estamos vendo isso agora. Só não vê quem não quer enxergar. E esse calor humano significa amor.
nós temos aí altas crises, né? E eu não sei os números, mas de pessoas que são depressivas e pessoas que deixam de viver porque estão sozinhas no mundo, se sentem depressivas, né? Então, a tecnologia ela pode trazer algumas benefícios desde que seja bem utilizada, né? Eu, por exemplo, quando eu me vejo numa situação um pouco mais desconfortável, sei lá, pensamentos, tal, eu procuro um streaming, vou procurar um filme alegre, né? Quando eu estou mais afim de uma série, quando eu estou mais equilibrado, assisto um filme mais sério, vejo uma reportagem mais séria, né? Adoro assistir White and Wide, que é um canal muito wide, né, HD, que é um canal muito legal voltado para animais. Eu fico vendo aquilo e a gente aprende muito com os animais, né? Então, é muito difícil, Evandro. Eu espero que, né, a tecnologia traga benefícios. O homem foi se desenvolvendo na busca de melhorar as relações, mas ele acaba usando tudo que ele descobre para o lado ruim também, né? O homem foi à Lua, ele trouxe tanta tecnologia com essa busca da ida à Lua, né? Inclusive o raio-x, né? Ultrassom e tudo mais. E ele acabou utilizando isso aí também para rastrear inimigos, né? Então, o homem é complicado. Eu espero, né, que um dia aconteça. Só lembrando aqui o pessoal, a lista de presença tá no chat. Eu vou até colocar novamente aqui. Então, vocês assinem a lista de presença para depois receber o certificado. Eu também vou mandar o link dessa gravação dessa live de hoje. Mas eu penso, o Paulo e Evandro, que para que a gente possa pensar em um processo mais de reduzir a exclusão, né, ou a desigualdade no mundo, a gente tem que estar preparado para fazer uma mudança radical em todos os sentidos, né? Então, assim, quanto mais nós pensamos, não vamos confundir o meu pensamento que eu vou dizer agora como um pensamento comunista, um pensamento muito socialista, que é uma coisa que talvez dificilmente ele vai acontecer. Mas eu penso que a gente tem que ter um pensamento muito forte de humanizar mais a questão do capitalismo. Então, nós não conseguimos viver sem o capitalismo, mas, ao mesmo tempo, ele produz muita desigualdade. Mas, ao mesmo tempo, ele também produz igualdade, que através dele a gente consegue fazer muitas coisas, obviamente, inclusive distribuir rendas, né? Mais rendas. E sou a favor, obviamente, do ensinar a pescar, mas eu sou a favor também que haja um processo de divisão, né, um pouco mais acessível a todos. Então, acho que a gente pensar em diminuir, em reduzir a desigualdade social no mundo. Então, agora, por exemplo, a gente imaginava, acho que talvez um tempo atrás, que o Brasil, né, falando de Brasil, ele estava todo mundo conectado, né, a uma rede. E isso é fato. Ou a rede, ou tem um celular, todo mundo estava digitalmente incluído. Eu acho que até concordo, mas não estava preparado a ter acesso a todas as informações. A gente está vivendo a geração dos móveis, né? Que é onde você tem todas as informações chegando de diversas maneiras. Agora, para a gente pensar em uma revolução que diminui as desigualdades sociais, eu não tenho muita esperança se a gente não pensar em uma mudança radical mesmo, de mudar mesmo o sistema, de mudar nós como enxergamos o mundo. Um pensamento particular. Eu penso que cada vez mais nós estamos criando um distanciamento em alguns países, como os países subdesenvolvidos. Por exemplo, em algumas regiões do Brasil, a gente não tem água. Sim. Né? Então, falando sobre... E outra coisa, Fogal, só você falando de água, tem, se não me engano, ainda existe aproximadamente 25% no Brasil de creches que não tem água potável. Então, imagina.
É complicado. Eu acho que tem que ter todo um... Nós temos que nos reinventar. Não tem jeito. Bom, e aí? Mais alguma perguntinha? Bastante coisa no chat aí também. A Glaudene acredita que vai ter uma inclusão para os demais. Mas, por exemplo, tem pessoas que não querem conviver com a tecnologia. É bem interessante isso, né? Bom, eu acho que não tem. Tem mais alguém? A Rita, não? Apareceu. Foi quando você Alguma falou pergunta? tem alguém que não quer a tecnologia, aí eu tive que abrir, né? Eu sou mais do lado humano, eu gosto de abraço, eu gosto de olhar, eu gosto de conversar. Então, a tecnologia... E outra, eu sou uma personal driver. Eu preciso estar junto com as pessoas, eu preciso estar ali falando que vai dar tudo certo, que está tudo bem, que vão para frente. Como é que eu vou falar isso numa tecnologia? Como que eu vou passar esse carinho humano? Será que vão fazer alguma coisa que a pessoa vai tocar no computador e vai sentir o calor em vez da frieza? Igual eu falei, é uma faca de dois gumes. E você imagina também as nossas alunas aqui, tem alunos de pedagogia aqui também, ter que dar aula, né, para as crianças, ou sem deixar tocar, né, com essa questão da possibilidade de retorno de aulas. Imagina você não conviver com um abraço, né, aquele monte de criança chamando você de tio, de tia. Difícil. Fogueiral, eu acho que acho que você, né, obviamente, conseguiu chegar aí em toda a discussão. Eu queria só pedir uma coisa, eu queria que as pessoas pudessem aí abrir a câmera, só para a gente tirar uma foto, para deixar registrado esse momento aqui. Vamos abrir as câmeras para a gente tirar uma foto. Bom dia, Emílio. Bonito. Bom dia, Elaine. Deixa eu só comentar uma coisa. Estou caladinha, né? Eu, infelizmente, não consegui pegar o começo da palestra, mas, assim, eu quero dizer ao Fogueiral que eu sou muito fã dele, né? A segunda palestra que eu estou assistindo, né? E eu quero expressar aqui a todos a minha imensa gratidão, né? A Invest por proporcionar, né, momentos de conhecimento, de aprendizado, de bate-papo, né, que tem acontecido todos os sábados, né, e justamente devido a essa tecnologia, né, que nós conseguimos aprender muito, conseguimos compartilhar, né, e como a Rita falou, eu também sou uma pessoa muito que gosta de abraçar, de beijar, eu sou uma pessoa que gosta de dar o beijo, não de dar o rosto, né, vamos dizer assim, mas infelizmente nós não estamos podendo, né, viver esses momentos, e a tecnologia tem suprido, né, essa necessidade de conversar, essa necessidade de olhar, mesmo que seja através, né, das câmeras. Então, assim, eu acredito que a tecnologia, ela tem que ser usada nesses momentos que você não consegue alcançar, né, as pessoas, igual o Ricardo, né, que está lá em São Paulo, mas nós estamos aqui numa sala de bate-papo. Eu amo pessoas inteligentes, pessoas que gostam de adquirir conhecimento, e ultimamente o que eu tenho conhecido, mesmo virtualmente, conhecido tantas pessoas inteligentes, tantas pessoas que são, assim, humanas, que gostam de estar junto, né? O Maurício é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, né? Mas, assim, aprendi a respeitar, a amar ele através do trabalho que ele fez, da jornada da educação, que trouxe também conhecimentos maravilhosos. Então, assim, eu quero deixar aqui registrado a minha profunda gratidão e respeito por todos vocês que se empenharam, né, em participar, de dedicar uma hora e meia para contribuir com o conhecimento,
né? Eu acho que isso daí é imensurável, é impagável, e cada dia eu agradeço muito a Deus, sabe? Porque a pandemia, ela trouxe isso, né? Ela trouxe ela tirou, né, de nós muitas coisas, mas ela também deu muitas coisas, né? E eu acho que isso é fantástico. Eu acho que se não tivesse tido esse momento, eu não estaria tão rica de conhecimento como eu estou hoje, né? E é só gratidão mesmo a todos vocês, primeiramente a Deus, claro, mas a vocês que são pessoas maravilhosas. Vou abrir a câmera para tirar foto, tá? Não reparem que eu não estava preparada, mas... Coisas das lives. Vamos lá, vou tirar uma fotinha. Todo mundo faz uma pose aí legal. 1, 2 e... Muito bem. Fogueiral, se você quiser comentar, Fogueiral é um grande amigo, nós somos amigos de verdade mesmo, né? Assim, de ir na minha casa, de eu ir na casa dele, sou apaixonado pela mãe dele, pelo pai dele, pelos filhos dele. Então, assim, eu tenho uma admiração muito grande. E já trabalhamos juntos também. Então, ele, de forma virtual e presencial, ele nunca deixa cair esse jeito dele, né? Meio cômico, no sentido positivo, e que passa uma segurança muito grande. É por isso que a gente recebe muitas mensagens, né, dos alunos aqui. É a segunda vez que ele está dando palestra, com certeza vai ter mais. E o legal é que é uma pessoa extremamente disponível. Então, eu tenho uma gratidão muito grande de ter essas pessoas do nosso lado, né? Quando eu falo... E eu digo que os meus amigos, eles são amigos também dos outros amigos, e a gente vai montando uma rede, e essa rede ela vai ficando forte porque a gente é do bem, a gente quer que todo mundo evolua, todo mundo cresça, todo mundo prospere. Então, a gente tem esse pensamento aí, e agradecer mesmo a todos vocês que participam sempre. Tem aí várias pessoas que participam sempre aqui, tá sempre conosco. E a Rita, a Elaine, Evandro, tem um monte de gente aqui que participa. Nós temos alunos aqui de várias regiões, né? Mesmo com a dificuldade da internet, se esforça para estar lá, que a gente tem alunos do interior, então eles se esforçam bastante para estar, e é por eles que a gente busca, né, essas informações, esses assuntos que com certeza agregam. E hoje foi muito bom, foi muito especial mesmo, foram assuntos, assim, muito interessantes, que extrapolou, obviamente, toda a nossa expectativa, que com certeza iria atingir a expectativa, mas eu digo que extrapolou. Então, teve alguns alunos que falaram, nossa, faço questão de participar dessa live de Fogueiral, porque se a primeira foi boa, imagina a segunda. E, Fogueiral, eu vou dizer para você, cara, você me surpreende sempre. Cara, você me surpreende sempre. Todas as vezes que a gente se encontra, seja presencial, seja aqui nesse momento, eu digo que você sempre traz alguma coisa assim que deixa marcado. Então, minha eterna gratidão por ser teu amigo, viu? Opa! Eu faço as suas palavras as minhas. Eu endosso, agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço ao Centro Universitário Fig-Mesp que deixou eu dispor minha imagem também, né? Eu trabalho com eles há anos, então um respeito muito grande. É uma grande oportunidade dividir conhecimento. Você vê como que traz para nós um acréscimo, né? São visões diferentes que faz com que a gente pense. E o conhecimento é a alma do equilíbrio, na minha opinião. Tá? Então, quanto mais nós acumulamos conhecimento, mais equilíbrio nós teremos. E é isso que a humanidade precisa. Eu coloquei aí uma pitadinha, contribuí com vocês aí com uma fração do conhecimento dividido, que é, inclusive, um canal que eu tenho no YouTube,
sobre sociedade e tecnologia, essa revolução 5.0, que a gente precisa ficar atento, entender, óbvio, né, para ele evoluir, e ao mesmo tempo viver, viver com harmonia, com carinho, com amor, sempre levando o pensamento a Deus, olhando para o próximo, procurando ajudar. E olha, eu não posso nem falar, porque o Emílio realmente, ele fala de mim e eu falo dele. É um cara top, nossa, é mais que top, né? Então é um parceiro, estou aqui com o maior prazer do mundo, entendeu? E sempre que puder e sempre que precisar, vou estar. Eu me ofereci dessa vez, ele logo abriu espaço. E tem outros assuntos que eu gostaria muito de dividir com vocês, a gente precisa só concatenar, agora está chegando no final do ano, mas realmente, como foi dito, a tecnologia nos proporcionou essa felicidade de eu estar com vocês, de eu aprender com vocês, de a gente trocar ideias e fazer com que a gente pense. As perguntas são fantásticas, né? Eu não consigo responder uma. Eu não consigo responder uma pergunta, porque é isso, gente. É isso, essa integração, é o conhecimento, é a evolução, é isso, é muito importante. Agradeço. Emílio, você é o cara, bicho. Eu quero muito sua felicidade. Deixa eu dizer uma coisa. É uma forma até de agradecimento, né? Até para que as pessoas para te acompanhar, ir lá nas suas redes sociais. Obviamente, quem entra lá tanto no LinkedIn, como também do Facebook, Instagram da faculdade, vai estar lá também as redes sociais do Fogueiral. O Fogueiral, se você quiser colocar aqui também. O Fogueiral está preparando um curso aí bacana sobre logística, e vai ter isso aqui não é nenhum tipo de merchan nem nada, tá, Fogueiral? Mas porque eu acho que não é nem intenção fazer isso, mas ele está preparando um curso de logística bem interessante, diferente, e quando estiver prontinho eu vou passar para vocês, e com certeza aí vai ter um custo acessível para todo mundo. Mas isso não é nem... Gente, pelo amor de Deus, não estava nem programado eu dizer isso, mas eu faço questão de dizer, porque é um cara que sempre colabora, então a gente também tem que colaborar. Primeiro, obviamente, pedir a vocês que vá lá nas redes sociais dele, segue no YouTube, no Facebook, é uma forma da gente até agradecer e também conhecer mais, né, desse grande ser humano que é o professor Paulo Fogueiral. Eu acho que a gente pode fazer um encerramento, Fogueiral. Eu queria que você finalizasse com um fechamento com os nossos alunos aí, professores, profissionais, né, convidados também. Bom, eu acho que o e-book está disponível para todo mundo aí, né? Sim. Disponível, tá? Então, eu vou mandar para eles também por e-mail. Ontem eu mandei alguma coisa, não sei se eles receberam, tá? Eu mandei esse e-book por e-mail para eles. Esse e-book tem um resuminho muito interessante do que nós abordamos hoje, né? Então, mais uma vez, eu deixo claro para vocês que é uma pequena contribuição para que todos nós aprimoremos os nossos conhecimentos, entendeu? Que a gente abra os olhos, entenda tudo isso, toda a simbologia de tudo isso, nos inserir no melhor, no que for mais agradável para nós, né? E agradeço enormemente essa oportunidade, porque essa é a minha razão de viver, tá? Os meus filhos e o conhecimento, dividir o conhecimento. E quanto mais eu pareço que estou levando conhecimento, eu estou recebendo. Quanto mais eu ouço, mais eu quero aprimorar o meu conhecimento. E é isso a minha razão de viver. Então, eu agradeço a oportunidade, não vou delongar muito, tá? Espero encontrar vocês novamente, juro mesmo, espero uma outra oportunidade. Isso aí, obrigado, Emílio. Fiquem com Deus. Amém. Gente, obrigado a todos, fique com Deus, uma boa tarde, bom almoço, bom sábado, e até a próxima.